Eu vou pedir que vocês coloquem o microfone no mute e se precisar fazer alguma pergunta, a gente tem um link aí, uma opção que é chat, ok? Aí vocês podem mandar perguntas direto para mim. Ou você pode ativar o microfone e fazer a pergunta e desabilitar novamente, ok? A nossa aula começa às 7h10, então são 19 horas agora, né? Então daqui a pouquinho a gente dá início à nossa aula, tá bom? Seja bem-vindo, Guilherme, também à nossa aula ao vivo. Vocês conseguiram acessar as aulas gravadas anteriormente, pessoal? Eu não. Também não aparece as aulas. Você chegou a entrar no AVA? Está lá no encontro 5 e no encontro 6. Tem um link que vai levar vocês direto para o YouTube. Ah, entendi. Não, é que eu não cheguei no 5 e 6 ainda. Tava acho que parei no 4 hoje. Tá, dá uma olhada, vai no AVA, na seção de aula, tem lá o link que eu gravei dos encontros 4, 5 e 6. Dá uma olhadinha lá depois, tá ok? Sim. Bom, por enquanto nós temos 2 alunos online e já a gente inicia a aula, tá ok? Professor, deixa eu te perguntar, vai ter algum trabalho, alguma coisa? Sim, no final da aula, sempre como eu faço em sala de aula, eu vou fazer também aqui com vocês, tá? A gente vai fazer, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem referente ao tema de hoje, que é estilo de liderança. Só que dessa vez eu mudei um pouquinho. Depois eu peço que vocês acessem aí na aula 1, ela tem um link que para vocês preencherem o exercício. Então, quando vocês clicarem nesse link, ele vai direcionar vocês para um formulário no Google, tá? Que nada mais é do que as perguntas que estão no final dessa sessão. É só vocês responderem e enviar para mim, tá ok?
Aí vai enviar por e-mail para o senhor. Não, no formulário, assim que Automaticamente você... ele já envia. Sim, você respondeu lá as 3 questões, a hora que você clicar em enviar, ele vai mandar para mim, não precisa fazer mais nada, não. Ah, tranquilo. Você está conseguindo me ouvir normalmente? Não, estou te ouvindo bem. Tranquilo. Bom, você está vendo a minha tela agora da aula aberta aí, né? Das pessoas que estão participando. Sim. Tá. Alô? Bom, eu vou... Boa noite, Guilherme. Boa noite, tá me ouvindo? Tranquilo. Tudo bem. Bom, Só uma gente, eu pergunta. vou fazer o seguinte, eu vou dar início à nossa aula. Pode falar. Essa atividade que o senhor acabou de falar é as atividades do livro 2.3, né? Aqui está aberto. Atividade unidade 2, atividade 3. Isso, mas Tá. Depois do fim da aula. perfeito. Mas você vai ver que no final da aula, eu colei essa atividade no slide, tá? Uhum. Então, ó, as mesmas perguntas que estão na unidade, eu coloquei no slide para vocês e também fiz o link lá para cair no Google Drive, tranquilo? Tá. Obrigado. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou começar a aula agora. Eu peço que vocês coloquem o microfone no mute. E aí, se tiver alguma pergunta, vamos testar em vocês abrir o microfone e perguntar, ou a gente pode testar também o caminho de vocês mandarem um chat para mim aqui, tá? Tem aqui no lado de vocês, tem essa abinha, e a gente pode conversar por aqui, tá ok? Certo. Então, vamos lá à aula. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre estilos de liderança, né? Na sessão 2.3, esse é o nosso encontro 7, tá ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente já viu aula passada, só para a gente relembrar, né? Só um instante, tem mais gente entrando. Voltando aqui. Então, o líder tem um papel fundamental na manutenção e no desenvolvimento do ambiente de trabalho de motivação, porque ele que puxa essa motivação, né? Então, a gente viu na sessão anterior o poder que tem a liderança, né? Também ela tem que despertar nos colaboradores o desejo de seguir. A gente sabe que um líder ele influencia e muito os seus colaboradores, tanto para a parte boa, vamos dizer assim, e também para a parte negativa. Então, quem é líder tem que ter uma consciência muito grande de que pessoas vão segui-los. E eles têm que adequar suas atitudes e suas ações de acordo com o que a companhia deseja e com o que a companhia espera. Outro ponto importante que a gente deve lembrar é que nem sempre o que motiva as pessoas, né, é o mesmo sentimento. Então, o que motiva uma pessoa pode não motivar a outras pessoas. Então, o que o líder tem que fazer? Qual é o papel dele? Então, ele deve conhecer os seus colaboradores, até porque a gente já comentou em sala de aula que, assim, as pessoas, elas são diferentes. Eu não posso tratar uma pessoa do mesmo jeito que eu trato a outra, né? Porque cada um tem seus sentimentos, tem seus motivos, tem suas necessidades, e para que a gente possa desempenhar esse papel de ser um bom líder, é primordial que eu conheça meu colaborador. Só conhecendo os meus colaboradores, eu consigo encontrar uma maneira de abordar certo assunto, de conversar com ele, de dar um incentivo, ok?
E isso faz com que ele atinja os objetivos, tanto da empresa e os pessoais também. No entanto, nem sempre os objetivos organizacionais são compatíveis com os objetivos pessoais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. Então, veja bem que a busca da motivação, ela depende muito da capacidade que o gestor tem de construir uma ponte, né, um elo aí, de identificação entre os objetivos individuais de cada colaborador e também os objetivos da empresa, tornando isso um só. Então, ele tem que ser esse agente na criação de um clima mais favorável de trabalho, investindo principalmente nas pessoas, e fazendo com que elas se tornem capazes de despertar criatividade e facilitando a sua chegada de autorrealização e possibilitando, assim, visualizar um futuro melhor, tanto para si e para as empresas onde eles trabalham. Então, fazendo um resumo aqui, o líder ele tem um papel fundamental em entender como os seus colaboradores são, quais são os sentimentos, né, qual é o comportamento de cada um, e fazer essa ponte entre os objetivos pessoais de cada colaborador e os objetivos da empresa. E ele tem que criar um ambiente favorável para que as pessoas se desenvolvam profissionalmente e também pessoalmente. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, onde o líder também é responsável por desenvolver as pessoas pessoalmente, ok? Então, criando esse ambiente favorável dentro da empresa, olhando o que cada colaborador e sente e o que a empresa deseja de objetivos para serem alcançados. Então, a fim de manter sempre o colaborador motivado, o líder, né, vocês, né, espero que já vocês, devem analisar as necessidades e objetivos pessoais e encontrar ali fatores motivadores comuns, né, que fazem parte da necessidade das pessoas, tais como reconhecimento pessoal e profissional, valorização do trabalho e ambiente limpo e aconchegante, entre outros motivos. Então, o que a gente pode concluir com isso aqui? Você que é líder, né, a gente vai ser em alguns momentos redundantes, mas a gente tem que falar. Você tem que estar sempre de olho, tem que estar sempre atento no comportamento e nas atitudes dos seus colaboradores. Você tem que estar sempre motivando os seus colaboradores a entender o que a organização quer. Por outro lado, você também tem que entender o que esses colaboradores esperam, o que motiva esses colaboradores. É reconhecimento pessoal, é profissional, é fazer com que o seu trabalho seja valorizado, é você prover a esse colaborador um ambiente limpo, um ambiente que ele goste de trabalhar. Então, ou seja, você tem que colocar esses colaboradores em um ambiente que ele se sinta confortável, que ele se sinta valorizado, que ele tenha um reconhecimento profissional, principalmente profissional, e certamente, quando você conseguir unir todos esses fatores, você vai conseguir fazer com que esse colaborador renda mais, que ele seja mais feliz no trabalho, consequentemente, os objetivos almejados pela empresa serão alcançados. Pessoal, alguma pergunta até esse ponto? Eu não. Ok, vamos seguir. Nós falamos lá na unidade 1.2 que a liderança ela passa a fazer parte do cenário organizacional somente a partir de 1970. Antes disso, eram os pressupostos, né, de liderança era do Taylorismo, que eram voltados para a seleção de treinamento pessoal, salários altos,
custos baixos de produção, identificação de uma melhor maneira de executar as tarefas, padronização, ferramentas, equipamentos, sequenciamento na programação de operações, estudos de movimentos e cooperação entre administração e trabalhadores. Veja que nessa época aqui, pouco se falava de pessoas. Então, a preocupação maior era em custos baixos de produção, melhor maneira de eu executar as tarefas, padronizar o trabalho, prover ferramentas, equipamentos, sequenciar a programação de produção, principalmente estudo de movimentos. Pouco se falava na figura da pessoa, né? Aí a gente vê o seguinte, que o único fator aqui que se aproxima do que a gente fala sobre liderança hoje é a questão de cooperação entre administração e trabalhadores. Então, esse último ponto aqui é o que chega mais perto do que a gente chama a liderança de hoje. Só aceitar mais um participante aqui. Eu acabei de avisar a turma de produção que a aula já está online já. Provavelmente vai começar a chegar mais gente. Tá, legal. Conforme vai chegando, a gente vai autorizando aqui. Ok? Então, veja bem, esse último fator aqui é o que mais se aproxima do que a gente chama de liderança, né? Que foi somente a partir dos anos 90 que as lideranças começaram a observar a importância de fatores motivacionais, como qualidade de vida no trabalho, trabalho em equipe, estresse ocupacional, tá? Nesse caso aqui é como um fator desmotivador, é o estresse ocupacional. Então veja que a gente passa saindo do cenário, né, da década de 70, onde mais se olhava a questão de produzir mais, né, com maior qualidade, baixo custo, né, para uma visão mais voltada para as pessoas, né, olhando aqui alguns fatores motivacionais, qualidade de vida no trabalho, trabalho em equipe e estresse ocupacional. Claro que nesse último caso aqui a gente tentando eliminar. Então, o que o pessoal começou a ver é o seguinte: quando você trata as pessoas, e você dá a elas um ambiente melhor de trabalho, uma qualidade de vida, mais envolvimento com as equipes, isso faz com que o restante, né, da produção ele venha normalmente, porque quando você trata bem as pessoas, o resto do trabalho flui, ok? Só que, né, ainda hoje, e infelizmente, a gente ainda encontra, né, os requisitos aí de estilos ineficazes de liderança. Infelizmente, ainda tem bastante. Eu acho que se vocês olharem um pouquinho aí para a empresa que vocês trabalham ou já trabalharam aí, vocês vão ver que a gente ainda encontra aí estilos de lideranças que são ineficazes. Por quê? Porque ela está sempre voltada somente para o trabalho. É atingir meta, é produtividade, sem se atentar muito para as pessoas que fazem aquele trabalho. Ou seja, de novo, deixa-se de lado aqui a entender as pessoas, os colaboradores, e olha somente aqui o trabalho, a produtividade, a produção e atingir meta. É claro, nenhuma empresa ela vai sobreviver se ela não atingir meta, se ela não produzir, se ela não vender. Mas tudo isso pode ser feito de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais simples, se eu voltar o meu olhar para as pessoas. A gente vê também que alguns líderes, e isso tem bastante, preferem reter as informações para si.
é aquele líder que tem medo de delegar, que tem medo de passar o seu conhecimento, que tem medo de ensinar aquela tarefa. Por quê? Medo de perder o emprego, de perder o poder. E hoje, felizmente, isso não é mais necessário. Esse medo, né, de perder o poder é muito pelo contrário. Quanto mais você delega, quanto mais você delega, mais importante você é dentro da organização. Quanto mais você transmite o conhecimento, mais importante dentro da organização você é. Infelizmente, uma boa parte da liderança não enxerga assim. Deixa eu só permitir mais um aluno aqui. Muitos alunos não estão conseguindo acessar porque o aba está muito lento. Eu tô vendo que o pessoal, eu tô só com vocês dois por enquanto aqui, né? O Guilherme e o Wilson. O pessoal tenta entrar, eu tô recebendo aqui, né? Vamos ver se eu consegui colocar mais pessoas aqui. Ok, entrou a Sara agora. Ok, vocês estão vendo a tela, pessoal, com os convidados, os alunos aí que estão participando? Eu tô vendo. Beleza, tranquilo. Vamos voltar aos slides e conforme o pessoal for entrando, eu vou aceitando o pessoal novamente. Então, voltando para o slide. Esse link depois, pessoal, da aula, quem acabou entrando agora, né, por conta do avatar lento, a gente vai disponibilizar essa aula gravada para vocês desde o começo, ok? Então, para quem chegou agora, a gente estava falando sobre os estilos de liderança que hoje são ineficazes. São aqueles líderes que têm medo de passar, né, o conhecimento, de passar informação, que retém essa informação só para ele, por algum medo de perder, às vezes até o emprego, ou talvez ele pense que se ele passar aquela informação, ele vai perder o poder em cima daquele colaborador, porque agora aquele colaborador também vai saber como é que faz aquele serviço. Isso é uma bobagem, pessoal, tá? Então, hoje, quanto mais você compartilha conhecimento, mais importante você é para a empresa. A gente vê ainda pessoas que acreditam que já fizeram a sua parte do trabalho e atribuem a outros colegas de equipe as demais responsabilidades. Então, esses são fatores que podem fazer com que a equipe não alcance objetivos que a empresa propõe, tornando-se também uma equipe ineficaz. A gente vê, traduzindo isso para a linguagem de hoje, a gente vê dentro das organizações que muitos líderes, eles pensam assim, bom, eu já passei o trabalho, já falei o que tinha que ser feito e ele não cobra mais. Aquela responsabilidade não passa mais a fazer parte do escopo do líder. Então, ele acha que aquela responsabilidade de atingir o objetivo, uma vez passado para a equipe que corre atrás. E não é isso. O líder, ele tem que acompanhar, ele tem que medir, ele tem que cobrar, ele tem que ajudar quando aquela tarefa ou aquele objetivo não está sendo alcançado, ele tem um papel primordial em ver o que está acontecendo e retomar, colocar o trem nos trilhos novamente. Ok? Quando a gente fala em alcançar objetivos, né, isso está linkado muito em ter uma liderança eficaz. Então, atualmente, para se alcançar essa liderança eficaz, é preciso adotar uma nova postura profissional. É necessário incentivar a troca de conhecimento e a aprendizagem, né? Aquilo que falamos no slide anterior. Então, a troca de conhecimento e aprendizagem individual e coletiva e a participação de toda a equipe é o que vai fazer
uma equipe forte, uma equipe unida e, consequentemente, uma liderança eficaz. É preciso que você fomente a formação de uma rede de relacionamento efetiva e intelectual. Você tem que dar para a sua equipe conhecimento, tanto técnico e quanto às necessidades e às exigências da empresa. Deixa eu só aceitar mais uma pessoa aqui. Então, existe uma ferramenta, não sei se vocês conhecem, que ela chama matriz de multifuncionalidades. O que é essa ferramenta? Nessa ferramenta, você insere... só um instantinho. Pessoal, eu peço que vocês desliguem o microfone, por favor. Beleza. Opa. Rodrigo, desliga o seu microfone, por favor. Espera aí. Beleza, obrigado. Existe uma ferramenta que chama matriz de multifuncionalidade. Nessa ferramenta, se vocês quiserem, eu posso até mandar para vocês depois. Essa é uma ferramenta que você coloca o nome de todos os seus colaboradores, de todos os funcionários, né? E você coloca nessa ferramenta o que cada um sabe fazer e o nível em que está. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui do pessoal da linha de produção, ok? Então, imagine que a gente trabalha numa linha de produção de montagem de veículos, tá? Existem algumas tarefas, algumas atividades que são feitas para montar o veículo. Vamos resumir aqui brevemente. Então, por exemplo, eu tenho lá que montar o chassi, eu tenho que montar a roda, tenho que montar o interior, tenho que montar a fiação do carro, eu tenho que fazer a pintura, beleza? Vamos deixar nessas atividades. Então, por exemplo, o João sabe montar as rodas, mas o João ainda não sabe fazer a parte elétrica do veículo. Então, o que eu consigo enxergar com isso? E assim por diante, né? O José sabe fazer a parte elétrica, mas não sabe pintar. O Aparecido sabe montar a roda, mas não sabe fazer o chassi. Então, a gente consegue, com base nessa ferramenta, dar uma olhada em todos os colaboradores e entender o que cada um sabe fazer e o que não sabe, o que precisa ser feito para chegar lá. É bastante interessante para a gente poder, quando a gente fala aqui em fazer essa troca de conhecimento e aprendizagem individual, eu tenho que prover para a minha equipe o crescimento, o desenvolvimento, tanto intelectual dessa pessoa, quanto o profissional também. Então, a partir dessa ferramenta, eu sei o que a pessoa tem que melhorar e o que eu tenho que fazer para que ela alcance aquele nível. Ou é um treinamento, seja interno ou seja externo, ou até cursos, né, que ela possa fazer. Então, com essa ferramenta eu consigo dar uma olhada, mapear todos os meus colaboradores e entenderem o que cada um faz e o que cada um precisa fazer para que todo mundo fique equalizado, fique no mesmo nível. Isso torna os colaboradores multitarefas, multifuncionais. Aquelas pessoas que, na ausência de um, ela pode suprir a necessidade. Ok? Então, com isso, o que eu tenho uma equipe unida. Eu tenho uma equipe que desenvolve o trabalho em sintonia, e que se sinta realizada pessoalmente e profissionalmente. É claro, sempre pautado aqui com base nos preceitos da ética, né, da verdade, seguindo também o que a empresa propõe, e certamente você tendo uma equipe participativa, uma equipe que entende do que tem que ser feito e sabe fazer, é claro que o atingimento das metas da empresa, ela vai ser alcançada com uma facilidade. E, consequentemente, também o desenvolvimento pessoal e
profissional do colaborador também vai seguir a mesma linha. Com esse tipo de evento dentro de uma empresa, certamente o líder que propôs essas mudanças, essas transformações, e esse auxílio, esse apoio, esse incentivo, né, ao estudo, à troca de conhecimento e aprendizagem, é um líder que gera aqui uma liderança eficaz. Pois bem, para o líder, fazer gestão da mudança nada mais é do que efetuar aqui, ó, a gestão das pessoas durante o processo de mudança. A gente sabe que essa palavrinha mudança, ela gera certa resistência, né? A gente já viu isso, que o ser humano, quando a gente coloca a palavra mudança, a princípio é visto, é encarado como uma barreira, mas que não pode ser. O papel do líder é fazer essa gestão e entender, fazer com que o colaborador entenda que a mudança ela é benéfica para ambas as partes. Então, qual é o papel do líder? Ele deve convidar a sua equipe a entender a necessidade dessa mudança. Para quê? Para que ele faça com que a equipe se comprometa e entre e agarre, né, com afinco esse processo. Só que para isso, o líder deve mostrar o seguinte, os detalhes dessa mudança, o porquê, quais são os ganhos, qual a necessidade de fazer essa mudança. O que a gente vê, infelizmente, é que o líder chega para o colaborador ou para os colaboradores e delega certa atividade ou certo objetivo e não explica o porquê. Ou seja, o colaborador entende que aquilo é uma tarefa que foi imposta, mas ele não viu o objetivo. O líder não foi claro em explicar o porquê daquela mudança, né? Então, isso realmente é um fator, é uma barreira que faz com que as pessoas realmente fiquem resistentes às mudanças. E quando não precisa, ok? É só a questão de você explicar o porquê daquela mudança e mostrar também o papel fundamental que cada colaborador deve ter para que essa mudança seja alcançada, para que esse objetivo seja alcançado. Nesse papel, o líder tem que, muitas vezes, conduzir a equipe a buscar o conhecimento individual e também o coletivo, pois isso agregará valor a essa tarefa e estará mais preparada para enfrentar processos de mudanças. Gente, eu não sei se vocês já passaram por algum episódio assim, em que existe uma nova atividade e simplesmente o líder fala, olha, a partir de amanhã, da semana que vem ou de tal mês, nós passaremos a fazer o processo que era feito antes dessa maneira. Vira as costas e vai embora. Qual é a probabilidade de você fazer, de aceitar, de se engajar nessa mudança? Provavelmente é baixa. Agora, se o líder explica, a partir do mês que vem, né, semana que vem, nós vamos mudar o processo X para Y, porque vai agregar mais valor ao produto, porque vocês vão conseguir desempenhar a atividade com mais conforto, com mais rapidez, com menos chance de errar, é diferente. Tá? Então, o líder tem que estar atento a quando vai passar essas mudanças. Essa gestão aqui, ó, pessoas com relação à mudança, tem que ser feita com muito critério e com muita cautela e muito cuidado. A gente vai ver um pouquinho agora, dentre essas novas abordagens, existem 3 tipos de liderança. A liderança carismática, a transacional e a liderança transformacional. Vamos entender um pouquinho aqui o que fala cada uma delas, tá? A maioria dos especialistas concorda que comportamentos carismáticos podem ser desenvolvidos por meio de treinamento para formar líderes carismáticos. Esse treinamento ele é fundamentado
em 3 etapas. Primeiro, ele desenvolve uma aura carismática, a fim de manter uma visão otimista, né, utilizando aí a paixão em gerar entusiasmo, comunicando-se também com o corpo e não somente com palavras. A outra é fundamentada em atrair as pessoas, criando um vínculo que inspire confiança e faça com que a pessoa queira segui-lo. Uma terceira etapa é utilizar a emoção para trazer à tona o potencial dos seus seguidores. A gente vai ver um pouquinho em mais detalhes cada uma dessas etapas aqui. Então, quando a gente abre um pouco mais aqui, as características chaves de um líder carismático, a gente tem aqui, ó, visão e articulação. Então, o que é isso? Significa que você tem que ter uma visão, né? Você expressa como uma meta idealizada, que propõe um futuro melhor do status quo, que é o momento de agora, e ser capaz de esclarecer a importância da visão em termos que sejam compreensíveis aos outros. É um pouco o que eu falei no slide anterior. Então, você tem que primeiro entender, para depois você atender aquela solicitação, né? Aquela nova meta, aquele novo trabalho, aquela nova filosofia de trabalho. Então, ou seja, o líder, ele tem que saber se expressar, ele tem que se fazer entender, para depois sim fazer com que os subordinados, os liderados, comprem aquela ideia e faça sabendo o que realmente, qual é o ganho que aquela tarefa, que aquela mudança vai trazer para eles. Um outro ponto é o risco pessoal. Essa é uma característica dos líderes carismáticos. Eles estão dispostos a correr riscos pessoais, né? E muitas vezes pagar aí um alto preço para alcançar aquele objetivo. Então, a gente pode dizer que ele até chega a se sacrificar pessoalmente para atender uma certa exigência, seja da empresa ou seja até de um próprio subordinado. Então, essa é uma característica de um líder carismático. Ele corre riscos. Pessoal, eu estou vendo aqui que o slide está passando, às vezes, sem eu mexer aqui. Vocês conseguem mudar aí? Bom, vamos lá. Acredito que não. Estranho, porque às vezes ele passa sem eu mexer aqui, mas vamos lá. Tranquilo aí, pessoal? Eu acho que se você explicou esse 3 aí, eu acho que nós não escutamos, porque o seu microfone ficou silenciado por um tempo. Tá, vamos voltar aqui. Acho que deu uma interferência aqui. Tá todo mundo ouvindo? Sim. Beleza, vamos lá. Então, esse terceiro aqui, eu particularmente, eu considero um dos mais importantes dentro, né, da liderança carismática, que é a sensibilidade às necessidades dos seguidores. Então, ou seja, o líder tem que estar perceptivo, né, às habilidades dos outros e responsivo às suas habilidades e sentimentos. Quando a gente tem aqui uma equipe que a gente lidera, cada um tem as suas necessidades. E como a gente falou no início, o líder tem que estar atento ao jeito, à maneira de ser, ao que pensa, o quanto é sensível, às necessidades
de cada seguidor, de cada colaborador, e ajudá-lo não somente na parte profissional, mas principalmente na parte pessoal. Deixa eu só ver aqui, tem mais um chamando aqui. Só um instantinho que a Paola está entrando também. Ok? Dando sequência aqui. Mais uma característica do líder carismático é comportamento não convencional. Ele assume comportamentos que são percebidos como inovadores e contrários às normas. Vocês já pararam para pensar, ou já tiveram algum chefe, ou até mesmo algum colega de trabalho, que você, em certas situações, essa pessoa teve aí um comportamento que você fala assim, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, essa é uma característica de líder, que ele acaba pensando fora da caixa, né? E muitas vezes, em alguns pontos, até contrários às normas, né? Aí aqui é um ponto de atenção, porque dependendo do tipo de norma que é complicado você tomar alguma atitude que seja contrário ao que a norma da empresa estabelece, mas é uma característica de um líder. Em alguns momentos, a gente vai ter que fugir um pouquinho das regras mesmo. É claro, esse fugir das regras, ela tem que ser bem pensado, não é que porque eu sou líder, eu posso quebrar qualquer norma, qualquer regra da empresa, né? Ou seja, de trabalho. Eu tenho que ter dosar isso corretamente. Mas é um comportamento que não é convencional, mas que em alguns momentos é necessário para que algum assunto seja resolvido, para que uma saída, né, seja encontrada, tá? Então esse é mais um comportamento do líder carismático. Então o que a gente viu aqui, né? A gente viu que as principais características, né, do líder carismático. Então essas características, elas influenciam sua equipe e seus seguidores. Muitas vezes a gente acaba seguindo alguma pessoa e particularmente ela nem é o nosso chefe, mas as atitudes, né, o comportamento faz com que eu acredite naquela pessoa, que eu siga o que ela diz, ok? Então, quando um líder compartilha com a equipe a visão de forma clara e articulada, ele está propondo aos seus liderados os objetivos a serem alcançados, demonstrando que todos têm capacidade, todos têm, e competência para atingir esses objetivos. Então, vamos fazer uma pausa aqui e vamos fazer um gancho com aquilo que a gente falou. O líder ele tem que compartilhar, né, o que está acontecendo ou o que vai acontecer, principalmente com relação aos objetivos, eles têm que ser claros, porque só assim eu vou conseguir fazer com que os meus liderados, os meus seguidores, alcancem esses objetivos, né? Sempre demonstrando que as pessoas são capazes, não existe ninguém capaz. O que existe são pessoas que não são motivadas, são pessoas que são muitas vezes ignoradas dentro da empresa, são perseguidas muitas vezes, tá? Isso infelizmente tem aos montes, né? Em função daquilo que a gente viu lá do sistema de liderança, que ainda é muito ineficaz. Quando o líder mostra que está disposto a assumir riscos pessoais para alcançar objetivos, esse risco que ele assume, essa disposição, ela inspira confiança
nos seus liderados. E que eles se comprometem mais ainda em atingir as metas que a empresa propõe. Então, por ter a capacidade de perceber as habilidades e sentimentos de cada membro da equipe, o líder carismático conquista as pessoas, conquista o envolvimento de toda a equipe, que trabalha em clima de cooperação e de apoio mútuo. Então, lembra que eu comentei? Quando todo mundo sabe o que deve ser atingido, como deve ser atingido, quais são as habilidades que eu preciso ter para que eu possa alcançar esses objetivos, claramente eu crio aqui um clima de trabalho de cooperação e de apoio mutuamente. Então, esse tipo de líder expressa emoção, muitas vezes de forma não convencional, ele chora, ele se emociona, né? ele abraça, né? E esses comportamentos emotivos acabam envolvendo ainda mais os seus seguidores. Então, veja, quando a gente trata as pessoas, quando a gente trata, né, os colaboradores, mas não só olhando assim o lado profissionalmente, que ele também não pode ser esquecido, mas quando eu trato pessoas como pessoas mesmo, entendendo seus desejos, suas necessidades, e principalmente apoiando e fazendo com que as suas dificuldades sejam sanadas, sejam elas através do apoio pessoal ou profissional, você passa a ser um líder que as pessoas seguem, o que você pedir com relação a vezes ela até esquece o que a empresa fala e às vezes fazem as tarefas por conta do líder. Se é gente boa, se é gente fina, se é um cara que quando precisa tem o apoio. Isso é muito importante nos dias de hoje. Só fazendo um adendo, eu já ouvi, né, assim, comentários de que a pessoa, ela faria, se tivesse oportunidade, ela sabotaria tal atividade só porque ela não gosta do líder. Então, veja, quando a gente analisa isso que eu acabei de falar para vocês, ela vai sabotar a empresa que ela trabalha, ela vai sabotar o produto que aquela empresa faz, e muitas vezes esse produto ele pode interferir em quem vai usar, até em questão de acidente mesmo, porque ela não gosta do líder. Então vejam a influência que um bom líder tem perante os seus liderados, perante os seus colaboradores. Só para vocês assimilarem, a liderança carismática, ela está diretamente relacionada ao alto desempenho e à satisfação dos seguidores. As pessoas que trabalham com esses líderes se sentem motivadas, se sentem empenhadas, né, em dar o máximo de si, em fazer além do necessário, pois gostam dos seus líderes e respeitam e o consideram profundamente. Então eu trouxe aqui um pensamento para vocês que diz assim, ó: os líderes carismáticos passam leveza para as pessoas. A leveza tira de cena a tensão e pode deixar as pessoas mais propensas a aceitar desafios. Veja, a gente já trabalha num ambiente estressante, um ambiente que exige da gente cada vez mais. Então, se você tem um líder que, além de todas essas pressões externas, né, ele ainda coloca mais pressão, né, no desempenhar da sua atividade, você certamente não vai render o que você poderia render, ok? Então, o líder que tira esse peso, ele deixa vocês mais leves, tira a tensão e certamente vocês ficam mais propensos a aceitar novos desafios e aceitar novas tarefas. E principalmente, né, dar conta do recado. Falando um pouquinho da liderança transacional. Essa liderança ela é baseada tipicamente na recompensa, né? Ou seja, em troca de um esforço, você tem uma recompensa, né? Que pode ser aqui um aumento salarial, pode ser uma mudança de cargo,
pode ser você fazer o seu próprio tempo de trabalho. Então, seja, basicamente, a liderança transacional, ela se caracteriza por oferecer uma recompensa em troca do seu esforço. Vamos dar uma olhadinha nas características. Então, a gente já falou, a recompensa, né, ela sugere trocas de recompensas por esforços, promete recompensas por um bom desempenho e reconhece as realizações. Funciona essa característica desse líder? Funciona em algum momento, mas o que acontece é que as pessoas vão topar o desafio porque ele sabe que tem algo em troca que ele pode ganhar. Porque se não tiver, ele é relutante em fazer o que tem que ser feito. Um outro ponto é a gestão por exceção, ativa. A gente vai ter a passiva que a gente vai ver já já. Então, o que acontece aqui? Ela observa e pesquisa os desafios nas regras e padrões e realiza ações corretivas. Então, ou seja, aqui o papel do líder, ele é observar os desvios que possam acontecer nas regras ou nas condutas que foi designado, e se houver aqui algum desvio nas regras, ele realiza aqui uma ação corretiva e coloca o famoso trem nos trilhos novamente. Um outro ponto é também na gestão, né, por exceção, mas esse aqui é a passiva. Ele intervém somente se os padrões não foram alcançados. Então, ou seja, ele abdica de responsabilidade e evita tomar decisões. Então, esse cara aqui é o seguinte, ele está de boa. Então, se o que foi designado foi alcançado, para ele não importa muito se a pessoa seguiu a regra ou não, se deu uma fugidinha ou não. Então, ele só vai intervir aqui nos padrões, se o resultado não for alcançado. Senão, ele deixa rolar. E aquele famoso chefe que ele fica sentado na cadeira dele, fica enfurnado na sala dele, e ele só sai se, por acaso, os objetivos não foram alcançados. Senão, ele deixa as responsabilidades por conta da equipe e ele evita tomar decisões, né? Ele evita se expor. Então, ele deixa rolar também. Então, já a liderança transformacional, ela está mais voltada para o crescimento e o desenvolvimento dos colaboradores. Então, o líder, ele espera, né, esse líder que é transformacional, ele espera que os colaboradores promovam uma mudança de comportamento de acordo com a mudança do seu nível de consciência a respeito da organização. Então, ou seja, esse é um processo que ele está focado, né, no processo de desenvolvimento das pessoas, levando elas a pensar por si mesmas, a trabalhar de forma independente e dedicar-se a alguma coisa, quer seja uma causa, um produto ou uma ideia, a tornarem-se corajosas, honestas e confiáveis e a buscarem padrões de desempenho que vão além do seu próprio. Ele está mais voltado, é aquele líder que está sempre perguntando como é que você está no seu desenvolvimento profissional. Você está estudando? O que você vai fazer depois que terminar a faculdade? Né? Você acredito que já se depararam com um líder que faz esse tipo de pensamento, né, de pergunta, que está preocupado com o seu crescimento e com o seu desenvolvimento. Por quê? Ele sabe, ao contrário daquele líder que tem medo de compartilhar, que tem medo de passar o conhecimento, ele sabe que se ele tiver uma equipe que ela tem o seu desenvolvimento profissional, pessoal, no mais alto nível, é uma equipe que vai trazer menos problema para ele resolver. Por quê? A equipe, ela é autossuficiente. Então, ela consegue, diante de algum problema, né, de promover mudanças, né,
tanto de comportamento, como de atitude, de ações, né? E o que a maioria dos chefes não querem, né? Os líderes, vamos dizer assim, são problemas. Então, quanto mais você conseguir resolver para que isso não chegue ao líder, isso é melhor. E a gente só consegue esse tipo de transformação quando eu tenho pessoas desenvolvidas dentro da minha equipe, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Vamos dar uma olhadinha aqui nas características, né, dos líderes transacionais e agora os transformacionais. Então, influência idealizada. Então, ele promove uma visão em um sentido de missão e insinua o orgulho, ganha respeito e confiança. Então, é aquele líder que ele passa a missão para você, só que ele também diz o seguinte, olha, eu estou aqui, por que você precisar. Então, ele inspira confiança da equipe. É um líder que se pode confiar. É um líder que, no momento que algo der errado, ele vai estar com você, seja no momento de glória, vamos dizer assim, ou quando as coisas derem erradas também. É um líder que está do teu lado, que você pode confiar. Não é aquele líder que você sabe se der algum problema, ele vai tirar o corpo fora e vai falar, mas foi o fulano ou foi o ciclano. Não, esse tipo de líder aqui, ele promove uma visão de missão e ele está contigo do começo ao fim. Um outro ponto é a motivação inspiracional. Ele comunica, né, as altas expectativas, ele usa símbolos para enfocar os esforços, expressa objetivos importantes de maneira simples. É aquele líder que passa a tarefa, que passa a missão para você, mas ele consegue explicar de uma maneira simples, ele usa os recursos necessários para que você entenda o que ele está querendo dizer. Então, é aquele líder didático, é aquele líder que ele transforma aquela visão, ela transforma aquela missão, aquela tarefa numa mensagem que todos conseguem entender, né, e conseguem saber o que tem que ser feito. E o que a gente falou bastante sobre a estimulação intelectual. Então, ele promove a inteligência, a racionalidade e a resolução cuidadosa dos problemas. Esse líder aqui, ele envolve toda a equipe. Veja, quando ele tem uma equipe que tem o seu nível intelectual, tanto profissional, né, intelectual, mais alto, essas pessoas são provedoras de soluções para os problemas. Então, elas são capazes de pegar um problema, de analisar e traçar uma ideia ou traçar várias maneiras de se resolver. E aí fica fácil para o líder tomar a decisão. Então, ele já pode optar entre uma, duas ou três soluções para aquele mesmo problema. E isso só é possível quando ele tem uma equipe desenvolvida intelectualmente. Uma outra característica é a consideração individualizada. Nós falamos um pouquinho em alguns slides anteriores que o líder ele tem que entender as características, as necessidades de maneira individualizada. Então, ele dá atenção, ele trata cada colaborador, né, cada empregado individualmente, ele orienta e ele aconselha. Então, o papel de um líder também não é só cobrar uma atividade do colaborador. O papel de um líder é entender o que o colaborador está passando e, principalmente, orientar e aconselhar, né, dentro, né, da melhor estrutura possível, um caminho que aquele colaborador tenha a seguir, né? Isso a gente vê bastante, porque muitas vezes o colaborador só precisa de uma orientação no que ele tem que fazer. E ele se espelha bastante no líder para que ele possa dar esses caminhos, tanto, né, no sentido pessoal quanto no profissional.
Então, se a gente der uma olhadinha aqui nas características do líder transacional, né? Notamos que o laissez-faire, que é aquela pessoa que fica atrás da mesa, não se compromete, né? E tem assim o seu comportamento extremamente passivo, torna a liderança eficaz. Porque é um líder que ele não atua, ele não se compromete com a equipe, né? Então, ou seja, na gestão por exceção, tanto na ativa quanto na passiva, o líder somente está presente quando algum problema acontece, né, e precisa da intervenção. Então, o que deveria ter sido realizado muito antes para que o problema não acontecesse. Então, ou seja, se eu estou correndo atrás de um problema, isso já torna a minha liderança ineficaz. Apenas na liderança por recompensa, ela pode ser eficaz, porque existe aí, a pessoa vislumbra por trás, né, dessa liderança, por recompensa, a recompensa por ele ter feito, né, aquela tarefa ou alcançado aquele objetivo. Só que, no entanto, ela não conquista o comprometimento das pessoas. Então, as pessoas, elas só produzem, né, em nível de esforço e desempenho que não é além do esperado. Então, esse tipo de liderança por recompensa, ela não deixa com que o colaborador ele produza mais do que ele pode. Porque ele sabe que se ele atingir aquele objetivo, a recompensa vem. Então, por que ele vai desempenhar algo além do esperado? Então, para ele tá bom. Fez o que estava proposto, teve a recompensa e tá ok. Ela funciona, tá? Mas não conquista o comprometimento. Quando a gente analisa, né, as características dos líderes transformacionais, a gente observa que eles são muito mais capazes de motivar os seus colaboradores a contribuírem além das expectativas, tá? E eles se comprometem com a equipe e com a organização além dos esforços extras. Então, a característica desse tipo de líder, ele também promove, né, maior satisfação com o trabalho, além de maior produtividade, maior eficácia organizacional, e ele também diminuir o absenteísmo, que são as faltas, né, independente do motivo, se falta porque estava doente, porque saiu mais cedo, né, o que a gente chama de absenteísmo, e também reduz o turnover, que é a frequência com que a entrada e a saída de colaboradores. Então, não é interessante para uma empresa ter os seus colaboradores entrando e saindo. Essa alta rotatividade, que é o turnover, não é bom, porque toda vez que você tem que contratar um novo colaborador, você tem tempo e você perde tempo, né, na verdade, até com que esse novo colaborador ele se engaje dentro do que a empresa pede, dentro das atividades. Então, é um tempo que você perde aí para ensinar essa pessoa. Então, às vezes, você ensina a pessoa, treina, daqui a 3, 4 meses, ela pede a conta. Aí entra um novo colaborador. Então, começa tudo de novo. Então, para quem não sabia, essa é a definição do turnover. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Agora essa pergunta aí respondam para vocês mesmos aí. Você sente saudades do seu antigo gestor? Então, suponha que já faz 5 anos, né, ou mais, que você trocou de emprego e ainda mesmo assim guarda boas recordações dele. Então, você mantém contato com esse gestor, você adicionou o cara nas suas redes sociais, e aí, se sua resposta a essas perguntas forem sim, provavelmente você teve um líder carismático. Eu particularmente já tive um líder assim. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer? Fique à vontade, a gente abre aí um pouquinho para a gente bater um papo.
Beleza? Então, vou dar seguimento aqui. Bom, atenção, pessoal. O líder carismático é aquele que inspira e motiva os colaboradores naturalmente, pois cria uma atmosfera de mudança visionária, estimulando e impulsionando a equipe a trabalhar arduamente. O líder transacional utiliza recompensas em troca dos esforços dos colaboradores. Já o líder transformacional é capaz de motivar os seus colaboradores a se esforçar além das expectativas, comprometendo-se com a equipe e com a organização. Então, lembre-se, o líder é responsável por produzir e principalmente por manter um ambiente de motivação, tá? Bom, pessoal, a gente chega aqui ao final dessa nossa aula experimental. A gente está vivendo aí essa pandemia do coronavírus e todo mundo tem que se reinventar, né, da maneira como faz o trabalho, como estuda, né. Para mim também é uma novidade esse estilo de aula ao vivo, igual a gente fez agora. Nós tivemos aí 4 participantes. Espero que a aula que vem a gente tenha mais, né? São 4 pessoas aqui, só confirmando. 7. É isso, são 7 pessoas, ok? Até que é um número bacana. Como eu falei, essa aula vai ficar gravada, vocês podem rever e passar para as outras pessoas que não puderam participar também. Então, voltando ao que eu estava falando, a gente está buscando maneiras de não deixar de dar as aulas, né? Eu, particularmente, estou trabalhando em home office, né? Faz uns 10 dias que eu não saio de casa. E, assim, a gente tem que se reinventar, né? E a gente tenta da melhor maneira possível. A gente tem hoje aí, né, conta com o advento da tecnologia, possibilidades da gente tornar o nosso aprendizado e o nosso trabalho fazer de uma maneira remotamente. É o que a gente está fazendo com essas novas experiências. Vocês, a partir dessa semana, esse vai ser o estilo de aulas que a gente vai ter. Então, amanhã vocês vão ter, né, não sei qual é a disciplina, mas também vai ser nessa mesma modalidade, nesse mesmo formato que eu estou passando agora para vocês, e assim a gente vai seguir até que isso passe, e eu espero que seja o mais breve possível. Então, eu vou deixar aqui para vocês 2 exercícios, tá? Vocês podem fazer esse exercício e, no caso dessa descrição, vocês podem fazer e me enviar por e-mail, somente nesse caso. O outro exercício é um formulário que vocês vão acessar e vão responder, e eu vou receber automaticamente as respostas, ok? O microfone do senhor travou. Vamos lá. Então, só um pouquinho. Esse exercício aqui, ó, vocês vão fazer para mim, vão escrever, né? Vocês podem depois ou mandar por e-mail, ou se quiser, pode tirar uma foto do exercício, mandar essa foto para mim por e-mail, não tem problema, no caso desse exercício aqui, tá? Então, vamos lá. Nesse exercício, imagine que você trabalha em uma empresa que está precisando contratar um líder carismático, pois existe um departamento abaixo do seu que está desmotivado e tem apresentado baixa produtividade, aumento no absenteísmo e um grande turnover. Para isso, você irá auxiliar no processo de seleção. Então, defina quais são as principais características que devem ser observadas nos candidatos que estão concorrendo
a vaga. Então, aqui é vocês analisarem um pouco o perfil de um líder carismático, né, e ajudar no processo de seleção, né, dizendo o que deve ser observado nesses candidatos. No caso desse exercício, esse link aqui, ó, que vocês estão vendo, ele está lá, logo abaixo, na unidade 1, onde vocês clicaram nesse link para ter essa aula ao vivo, esse link também está lá. Então, se você voltar lá no AVA, na seção 1, você vai clicar nesse link e aí ele vai te levar para um formulário que tem esses exercícios aqui, ó. Esses exercícios, eles estão no final da unidade que a gente acabou de ver. Então, o que eu fiz? Eu criei um formulário com esses exercícios para que vocês respondam. Então, são exatamente essas perguntas que estão no formulário. Então, vocês vão, né, ler aqui a pergunta, vão selecionar apenas uma resposta, e assim vocês vão fazer com a pergunta 2 e também com a pergunta 3. Quando você responder essas 3 questões, você vai clicar no botãozinho azul que está escrito enviar e pronto, não precisa fazer mais nada, que automaticamente eu já recebi as suas respostas. Só esse primeiro aqui, ó, que vocês vão fazer à mão, no computador, onde vocês quiserem. Se quiserem fazer no Word e mandar para mim o arquivo, pode. Se quiser escrever numa folha de caderno, tirar foto, mandar por e-mail, também pode, tá? Então, esses são os 2 exercícios de hoje. Esse aqui é para mim enviar por e-mail, e esse aqui é só clicar nesse link que vocês vão ser direcionados para o formulário, vocês preencham lá e enviam para mim automaticamente. Pessoal, a nossa aula de hoje, ela chega ao fim. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aberto para a gente bater um papo. Caso contrário, a gente encerra a aula e eu espero o exercício de vocês e espero vocês na próxima segunda-feira. Professor, deixa eu te perguntar, qual que é o e-mail do senhor? Marca aí. É Cícero.moura certo. @log loghelp.com.br. Cícero.moura loghelp de ajuda em inglês. certo. .com.br. Isto. Certo. Tá tranquilo então, professor. Obrigado. Beleza, gente? Vou dar uma pergunta. Pode fazer. Vai ficar... Tem até quando para poder entregar isso aqui? Porque tiveram muitos alunos que desistiram de conectar porque o servidor da Anhanguera é horrível. Depois, essa aula vai ficar gravada lá no mesmo link, na mesma unidade que vocês clicaram para entrar nessa aula ao vivo. E vai ficar disponível até o final do semestre. Então, vamos supor que não tem prazo para entregar esses negócios, essas atividades de agora. O prazo seria até o fim do semestre. Não, são 2 coisas. Uma coisa é o link para você ter acesso a essa aula, que ele não vai sair lá da unidade 1, tá? O meu questionamento foi sobre a atividade, que tiveram muitos alunos que desistiram por causa do servidor. Tá. Com relação a... Mas vamos supor, amanhã, tá, no horário, sei lá, que está menos tráfego, o aluno pode entrar, acredito eu que ele vai conseguir, tá? Mas aí a gente está... Deixa eu só ver aqui. Não, eu estendo o prazo para vocês enviarem para mim essas atividades até o final desse mês. E se for necessário, a gente estende um pouco mais até o limite da prova para a gente não prejudicar ninguém. Pode ficar tranquilo. A prova já tem data remarcada já? Não tem. Não tem ainda. As provas ainda não são... Elas estão suspensas por enquanto, tá? Agora, o que eu vou fazer com vocês, eu estou falando de prova oficial, tá? Agora, essa prova que a gente tem, essa do primeiro bimestre, eu estou montando ainda uma atividade
para que vocês possam fazer em grupo aí e mandar para mim. Isso vai valer como a nota da primeira prova para vocês. A prova oficial, aquela que você tem que responder as questões, essa aí ela não está definido como é que vai acontecer ainda, tá? A hora que acontecer, a gente passa para vocês. Cícero, mas em questão de fazer trabalho em grupo, está sendo complicado por quê? Que nem eu estou no 8º semestre de contabilidade. A maioria do pessoal está trabalhando, não tem condições de se encontrar durante a semana. Não tem essa questão problema da pandemia ainda, que ninguém não, você sabe pode fazer quando vai individual. voltar. Você pode fazer individual, normal. Pode, normal, não tem problema não. Excelente Tranquilo. observação. Beleza? Não, maravilha então, professor. Então, só isso, acredito. Mais alguma questão? Estou disponível aí, gente. Senão, até semana que vem a gente se encontra novamente aí. Ou Não, eu tô no WhatsApp, tô no e-mail. Você pode mandar pergunta à vontade, não tem problema não. Não, pra mim tranquilo, gente. Boa noite. Boa noite. Poderia repetir isso aí mesmo, que eu parei no arroba. Loghelp, loghelp. loghelp.com.br. Beleza. Beleza? Você está em grupo no WhatsApp, pessoal, da sala? O 3º semestre da engenharia de produção tem o da sala inteira e tem a da turma de produção. Então, coloca meu telefone lá, pô. A gente tem mais um canal pra gente conversar. Também faço daí que eu passo pra turma. Ó, é 9... É 019, né? Isso, 19. 9... É 99285... 99285... 1211. 1211. Aí no telefone pode passar dúvidas. Pode. Beleza. Beleza, então? Bom, não sei o resto do pessoal, mas para mim já isso aqui foi o suficiente. Então, beleza, pessoal. Boa noite para vocês, então. Boa noite. Obrigado.